Bem-vinda, seja bem-vindo a mais um Café Executivo. Que bom ter você aqui mais uma vez com a gente, numa parceria da Água Mineral e Bebidas Imperial, Café Illy, Hunter Executives. Nós vamos conversar hoje com Isabel Camacho, que é gerente de recursos humanos da Constat. Isabel, que bom ter você aqui. Obrigado pela visita. Obrigado pelo convite, Sérgio. É um prazer estar aqui com vocês. Satisfação é toda nossa. Isabel, primeiro eu quero saber quem é Isabel. Por que você resolveu trilhar por esse caminho de recursos humanos? De onde que veio esse desejo, esse sonho, enfim, essa trilha que você tomou pelos recursos humanos? Eu não vou falar nem recursos humanos, eu não gosto do termo recursos humanos. Também não, Eu não gosto. também Eu não acho que gosto. humano não é recurso. Né? Acho que dinheiro é recurso, material é recurso, equipamento é recurso e gente não é recurso. Gente é talento que a gente tem que liderar e desenvolver, cuidar. Até treinar, mas Isso. não é recurso. Por onde foi que você... Por que você... Que na verdade nem é gerente de recursos... Vamos corrigir. Não é gerente de recursos humanos. Você é gerente de desenvolvimento humano, organizacional e educação corporativa. Isso É que mesmo. eu fiz gerente de recursos humanos para poder simplificar, mas o título dela, a importância dela, claro, ela é muito importante. Tem um título tão importante quanto. Mas me conta a sua trilha, como foi que você começou, porque você se interessou por isso? Então, ela é bem curiosa, assim, bem inusitada a minha trilha para chegar nos recursos humanos, né? Eu fiz faculdade de administração pela Universidade Federal de Sergipe e lá eu sempre tive a vontade de experimentar, né? Experimentar o que o curso ofertava. Então, eu fui para a área financeira, eu fui para a área de logística, né? Fiz vários Sério que você estágios. saiu de financeiro para humanas? Isso, né? Trabalhei em banco, fiz estágio em banco, logística, até organização de eventos, Legal, você né? experimentou bastante, né? Porque eu Experimentei. acho que todo mundo deveria fazer isso. Tem gente que pega um emprego, né, segue aquele emprego a vida toda e não experimenta e acaba não sentindo outras sensações e até tendo outras E oportunidades. ampliando até a visão sobre as Sim. possibilidades do curso que você está fazendo, né? O pessoal aí que está entrando na faculdade fixa em uma coisa só e não visualiza as possibilidades, né? E a potencialidade do curso que eles estão ali 5 anos, 4 anos ali executando. Então, eu aproveitei as oportunidades que me foram dadas e conversando com uma... Chegou no momento da disciplina de recursos humanos, conversando com a professora, eu me encantei pela disciplina. E aí larguei tudo, Era a professora todas as... Tereza ainda? Não, era a professora Ana Luísa. Sim, é muito boa também. Ana Luísa, maravilhosa, assim, minha inspiração, foi ela que me engajou dentro dessa jornada. E assim, a partir disso, eu mergulhei de cabeça na área de recursos humanos, ainda na faculdade, faltando mais ou menos uns 2 anos para me formar, e busquei aí trilhar essa trajetória aí dentro da área de recursos humanos. Aí fui fazer, depois que me formei, fui fazer especialização, precisei ficar um pouco ausente em virtude de motivos de saúde familiar. Aí quando voltei, enquanto isso, continuava estudando, e aí eu Você se especializou em quê? psicologia organizacional e do trabalho. Tá. E aí eu fui e comecei a trilhar a jornada aí profissional dentro do RH, quando eu retornei aqui para Aracaju. E aí dentro dessa jornada a gente foi galgando, né, como assistente, analista, e aí foi crescendo supervisão, coordenação e até chegar na gerência. Aí dentro desse caminho, né, eu entendi que pessoas era o meu feeling, né? Eu gostava, era o meu propósito, e eu fui fazer a faculdade de psicologia. Aí fiz a faculdade de psicologia e Então você voltou para fazer psicologia também. foi, Então você fez duas graduações, de fiz. administração e psicologia. Isso mesmo. E aí também fiz uma especialização em saúde mental, né? Todo um trabalho que a gente desenvolveu aí sobre saúde mental no ambiente de trabalho. No momento da pandemia, a gente defendeu aí esse trabalho. Mas deixa eu te perguntar. Você, quando resolveu fazer psicologia, você resolveu fazer psicologia para complementar o seu caminho na organizacional? Ou você pensou em clinicar, ou você pensou de mudar de ramo, enfim? Clínica nunca foi a minha opção.
simplesmente foi um complemento, né? Eu tive uma gerente muito bacana que abriu a minha mente, né? A Luciana Ouro, a gente sempre tem pessoas que nos inspiram, né? Ela Uhum. foi uma, né? Ana Luísa, no momento no ciclo da minha vida, e no outro momento foi a Luciana. Ela é psicóloga, né? Na área da parte de recursos humanos, e ela era gerente na época, e ela começava, e eu me interessava por entender essa parte do recrutamento e seleção, e ela foi me mostrando, olha, você pode aplicar isso, e isso me encantou, né? Eu já tinha feito a pós em psicologia organizacional e do trabalho, e aí o que foi, eu disse, bom, isso aqui chegou ao meu limite, eu quero me aprofundar mais em conhecer as pessoas e como elas podem dar o melhor delas dentro do ambiente de Não, e eu trabalho. acho Aí eu interessante. fui para psicologia. No que eu acho interessante é porque muita gente se descobre na organizacional dentro da faculdade. Você já fez a faculdade focada em organizacional e isso é muito enriquecedor. No entanto, na a psicologia eu me sentia um peixinho fora d'água na turma, porque a maioria, todo mundo clínica, e eu era a única de psicologia organizacional. É porque se você perguntar para Tinha gente que nem 90, sabia o que era não, organizacional. pois é, se você perguntar para 90% ou mais das pessoas que entram numa faculdade de psicologia, você está fazendo psicologia por quê? Ah, porque eu gosto de conhecer pessoas. Eu quero entender as pessoas, eu quero entender a mente das pessoas. A pessoa tem essa ilusão de que se fizer psicologia, você vai entender, vai decifrar a mente das pessoas. Você até consegue decifrar a mente das pessoas, mas para isso você tem que estudar muito. Não é só uma faculdade de psicologia que vai lhe Uhum. proporcionar fazer isso. Mas o que eu tô achando mais interessante é que você fez uma faculdade inteira com foco, e isso é muito difícil. Então, todas as minhas leituras, dentro da faculdade eu descobri outras aptidões, né? Outras possibilidades. Como eu te disse, eu nunca pensei em fixar, uma área só. Eu sempre me deixo disponível para ver a potencialidade daquele curso ou daquela faculdade. Então, na psicologia não foi diferente. Então, eu olhei um olhar estratégico e diferente também, mas nunca sem sair do meu objetivo, do meu olhar, que sempre foi a psicologia organizacional. Não, não tem como, né? Você tá durante 4, 5 anos fazendo uma faculdade de psicologia, você vai ver todas as áreas, todas as, como é que chamam? Não são as correntes, são as abordagens psicológicas, você vai entender as teorias, você vai ver outras possibilidades, né? Mas quando você já entra com foco em organizacional, você já tem você já começa a leva uma vantagem, né? Primeiro que você veio com uma bagagem. Você já veio com uma graduação em administração, você já sabe que a psicologia de recursos humanos, né? Que a gente ainda precisa mudar o nome disso, não é recursos humanos, né? Gestão de talentos, gestão de pessoas, né? Administração de gente. A gente até administra, mas não é recurso. E a gente precisa. E você já entrou com esse foco, com essa abordagem, com isso. Eu acho que se as pessoas tivessem eu sempre digo, sabe? Se eu tivesse a oportunidade de voltar à faculdade de novo, eu faria ela totalmente diferente. E você se reinventou, você conseguiu fazer isso. Na verdade, você se propôs a fazer isso. Né? Né? E aí a gente foi trilhando esse caminho. Eu lembro que eu fiz o TCC, eu fiz focado em gestão de pessoas, Uhum. né? Eu fiz voltado sobre a saúde mental dos colaboradores no período da pandemia. E aí você já estava atuando no mercado de Já, pessoas. já. Já estava como coordenadora nesse momento, né? No início eu não estava como supervisora, mas depois, né, durante 5 anos, né, 4 anos e pouquinho, a gente já tinha galgado aí uma trajetória dentro da carreira, e aí a gente já estava como coordenadora de RH já. E aí você, depois de coordenadora de RH, já estava na área de saúde? Já, sempre atuei na Sempre área atuou. sempre. Tá. Então vamos por aí. Então você sai com supervisora, coordenadora, e aí você recebe um convite para ser gerente de pessoas, Desenvolvimento de organizacional. organizacional, de desenvolvimento humano e organizacional, não é? E a Desenvolvimento educação de corporativa. educação corporativa de uma empresa do tamanho da Constat, que não é
Pouca coisa. Como foi esse desafio? Ainda está sendo um desafio, né? Não, mas eu digo o desafio de você mudar de... Né? Você estava bem onde você estava e de repente, né, chega alguém e coloca uma pulguinha na tua orelha e diz, ó, tem outro desafio. Você sai da tua zona de conforto e venha para esse novo, uma coisa ainda maior. Como foi isso? É, é como eu digo, se você conhece pessoas, o resto é tudo mais simples de você organizar. Os processos, eles são diferentes porque cada empresa tem a sua cultura, ela tem a sua dinâmica e a gente acrescenta um fator aí. Não foi muito fácil dentro desse período, acho que para todas as empresas, para todos os cargos que foram assim mexidos, principalmente na área da saúde, a questão da pandemia. Então, a mudança era contínua. Então, você precisava ter uma flexibilidade, uma adaptabilidade fora do comum, né? Então, o desafio foi como é que a gente conseguiria manter as boas práticas de RH dentro de um momento tão complicado, né? E aí a gente vem com essa perspectiva, né, de assumir agora a área de educação corporativa em um momento crítico, né? Um momento que as pessoas estavam ali cheias na cabeça de tantos protocolos, né, na área da saúde, muitos protocolos, muitos estudos, e elas precisavam estar totalmente estruturadas para a assistência. Como é que você agora busca outros tipos de abordagens e treinamentos e outras áreas para serem desenvolvidas, né? Como engajar, né? Sendo que a gente tem vivido agora uma epidemia do desengajamento, né? Tá, tudo bem, deixa eu entender um pouco. Tem uma coisa que eu tô querendo saber aí, que é uma curiosidade. Não vamos perder essa epidemia do desengajamento. Eu adorei esse termo, eu quero falar sobre isso. Mas você falou de uma coisa que é muito interessante. Você foi para uma diretoria e uma gerência de desenvolvimento humano e organizacional e educação, né, dentro da empresa, num momento que a gente estava no caos. Foi na pandemia. Foi mais fácil educar pessoas para a área de saúde durante a pandemia do que depois dela, ou antes dela? Ou foi mais difícil? Eu acredito que mais difícil, né, dentro da realidade. Foi mais difícil porque a gente estava vivendo num momento de muitas informações ao mesmo tempo, muita coisa, mas vamos dizer que uma tempestade de informações eram lançadas a todo momento. Informações e desinformações. Informações, Porque eu acho que justamente. pior do que a quantidade de informações foi nós vivemos eu chamo período negro, não foi só da pandemia, foi da quantidade de desinformação. Porque eu sempre digo para os meus alunos, sabe, que pior do que a não informação, você não tem informação, é você ter a desinformação. Que a desinformação é uma informação dada errada, propositadamente, com um objetivo. Né? Ou seja, eu tô mentindo para você de forma descarada, mas para ter um objetivo de benefício próprio. Então, é você enfrentar, fazer um processo de educação das pessoas numa guerra de desinformação. Qual foi o seu maior desafio nisso? A estabilidade emocional dos colaboradores. E assim, a Constat ela foi muito sábia, né? A liderança da Constat, né, na figura aí de Ana, Diana, Gabriela, elas foram muito sábias em colocar um programa de cuidado, né? A gente desenvolver, elas se preocuparam para que a gente pudesse ter um acolhimento aos nossos colaboradores. E aí a gente surgiu aí com um programa de acolhimento para que a gente pudesse entender, porque a gente entende que existe muitos viés de uma pessoa quando entra no ambiente de trabalho. Ela não vem Uhum. sozinha. Ela traz a carga que ela vem de uma casa, ela traz as sombras que estão com ela de um desafio de vida, né? Ela tá ali trazendo várias coisas e elas vão somatizando e vai sendo colocada dentro do ambiente de trabalho. E no momento da pandemia foi tenso, porque essas cargas, as preocupações, elas vinham junto com o colaborador. Então, o que fazer com esse colaborador? Então, antes mesmo, a empresa já tinha uma prática, né, de disponibilizar gratuitamente algumas sessões de terapia para o colaborador presencialmente. Então, foi chamada essa equipe de psicologia e potencializado esse programa. A gente deu um upgrade
para essas pessoas que se sentiam tensas, inseguras, não conseguiam desenvolver as suas atividades, e aí a gente conseguiu fazer esses acolhimentos, essas pessoas assintomáticas, que isso já era o normal dentro do programa de gerenciamento de risco, né, do colaborador. Já era normal, mas a gente postergou esse programa e, dependendo da situação desse colaborador, do estado emocional que ele se encontrava, era postergado também, dado várias outras sessões e encaminhamentos para psiquiatra, fazendo toda uma gestão do cuidado mental desse colaborador. E isso foi muito importante. Eu acho que você passou por um período de muito engrandecimento pessoal e profissional na pandemia, porque você estava gerindo pessoas, estava na gestão de uma organização grande de saúde, num momento crítico, acho que no momento mais crítico da humanidade nos últimos 100 anos, e você estava no foco, estava ali no olho do furacão, mas, sabe, além de tudo isso, eu sempre achei que profissional de saúde muito, só falta usar capa, né? Ele não usa capa, ele usa jaleco, sabe, os caras que poxa, eles conseguem trazer pessoas de volta à vida, mas na pandemia foi mais desafiador, principalmente dentro do processo mental, da saúde mental de cada um deles. E a saúde mental, quando eu digo do trabalhador da saúde, eu digo você, do trabalhadora da saúde. Não é só o médico, não é só o enfermeiro, mas um faxineiro que estava ali. Imagina a cabeça de um faxineiro que estava limpando aquilo ali, sabia que aquilo ali tinha uma sujeira, naquele resíduo tinha resíduos da Covid-19, de tantas outras doenças que eles vivem todos os dias. Eu acho que isso foi muito desafiador. Mas, Isabel, o que é a epidemia do desengajamento? Então, a gente tem vivido um mundo pós-pandêmico que a gente achava que iria voltar para o normal, mas esse normal nunca aconteceu. Porque as pessoas elas começaram a questionar o propósito delas dentro do ambiente de trabalho. E aí a gente tem algumas perspectivas, né? A gente tem o excesso de informação, como diz o mito da caverna de Platão, as pessoas ficavam ali, 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 e existia um mundo todo fora, e aí abriu-se as perspectivas de você olhar o mundo de uma forma diferente, e aí aquela sensação de deixar o legado, por exemplo, dentro do ambiente de trabalho, aquela pessoa workaholic, que já não faz tanto sentido assim, né? As pessoas começam a olhar de uma forma diferente para a qualidade de vida, né? Pois é, hoje eu estava conversando com um amigo, um colega, estava batendo um papo hoje sobre trabalho. Ele falou: Não, eu tô pensando, tô me planejando para desacelerar. Eu falei: Quantos anos você tem? Ele: 40. Você quer desacelerar aos 40? Amigo, eu tô aos 53 e tô engatando a terceira para acelerar mais ainda. E você quer desacelerar aos 40? É só porque certas coisas não estão valendo mais a pena. Foi essa balança que foi colocada, né? As pessoas começaram a colocar o que vale a pena e o que não vale, aonde eu devo gastar energia, aonde eu não devo gastar energia. E elas começam a olhar para a vida delas e elas começam a olhar para o trabalho também. E elas começam a perceber, com a pandemia, elas começaram a perceber que não existe nada novo no front. Tudo se repete. Então, peraí. Como é que eu vou me posicionar aqui dentro do meu ambiente de trabalho? Então, começa a se ter esse olhar. E o terceiro ponto é a questão do propósito. As pessoas vão em busca do propósito, em busca da felicidade. Isso aqui me faz feliz, né? Eu vi médicos largando a medicina porque o propósito deles era dar aula de espanhol. Simples assim, Não, nós estamos entendeu? passando Veja, antigamente as pessoas falavam muito disso. Ah, fazer o que gosta, fazer o que gosta. Aí alguns gurus dizem, não, você não tem que fazer o que gosta, você tem que gostar do que faz. E de repente as pessoas dizem, não. Depois, como você está citando, né, a teoria do desengajamento, epidemia do desengajamento, e as pessoas estão assim, não estão mais fazendo questão, não estão mais, não é fazendo questão, não estão mais aceitando se submeter a determinadas Ações, situações por causa da sua, em virtude, né? Na verdade, ela não aceita mais isso em virtude da sua própria saúde mental. Eu não quero mais esse tipo de pressão, ou eu trabalho
e me sinto bem, ou o trabalho se torna algo divertido e algo Prazeroso. prazeroso, para mim eu não faço mais isso. Eu tenho visto muito isso. Pessoas que estão chegando e dizendo, não, eu quero fazer algo que eu aceito ganhar menos, eu quero ganhar menos. Eu tenho aqui, até aqui na Hunter, uma vez uma cliente disse, Sérgio, eu ganho 10 mil, mas eu não quero ganhar 10 mil, não, eu quero ganhar 6. Como você quer ganhar menos? Quero trabalhar menos também. Então as pessoas estão. E não é um privilégio só delas. As pessoas estão cada vez mais tentando se adequar às situações de vida em que elas ganhem menos, mas vivam mais e com qualidade. Justo, né? Aí você começa a entender os movimentos de demissão silenciosa, que é aquela pessoa que tá ali, cumpre o básico, se você pede para botar essa água para cá, ela vai e coloca, mas ela não dá o algo a mais. Aquilo que a gente estava acostumado a ver que funcionário bom era funcionário que dava o a mais. Hoje, ela não, eu vou dar isso aqui, das 6 horas, eu vou para Mas eu acho que casa, eu não vou fazer o diferente, né? eu E acho aí que os vai. acadêmicos começaram a perceber essa demissão silenciosa agora, ou a definir isso. Eu acho que sempre houve, né? Sim, Sempre houve essa demissão silenciosa. eu acho que Eu o vou ficar aqui, volume, o talvez volume, o disso. volume, isso começou a tomar, veio muito à tona, até mesmo nas mídias sociais, quando uma grande rede de fast food nos Estados Unidos, bem depois da pandemia, várias lojas, os funcionários disseram, chega, não vou, ponto. E aí, isso começou a ser pesquisado sobre esses tipos de movimentos que estavam surgindo em virtude das consequências da pandemia, né? As pessoas olhando mais para dentro de si, pesquisando melhor o que dava sentido e significado à estadia delas ali no ambiente de trabalho e vendo, não, eu vou agora aos 37 anos fazer medicina. Vou largar tudo e vou fazer medicina. Vou pegar, vou me mudar, vou para outro país e vou estudar medicina. Ou então eu vou ser mochileiro, né? Larga empregos estáveis, maravilhosos financeiramente falando, porque eu vou seguir, Ah, né? eu recebi aqui na Hunter um executivo, né? Ele ganhava mais de 30 mil reais na empresa, um executivo nacional. E ele chegou pra mim e disse, Sérgio, eu quero ganhar 12 mil reais. Você ganhava 30? Não, mas eu ganhava 30, mas qual é a condição que eu tenho hoje? Quase não vejo minha esposa, estou perdendo a juventude dos meus filhos, não sei se vou poder direcioná-los. Hoje eu vivo numa situação de insegurança familiar. Então eu estou abdicando da minha vida de executivo e quero ser um gerente. É claro que um cara que sempre foi gerente top, a gente não consegue, nenhuma empresa vai aceitar ele como gerente médio, né? E graças a Deus ele está recolocado numa empresa grande, ganhando o equivalente ao que ele merece, não só os 12 mil. Mas ele chegou com essa perspectiva de vida. Eu não quero mais ser um executivo em que eu viva 24 horas, né? Ou seja, a história não é o 24 horas, como tinha aquele banco, falava, não é o banco 30 horas, era 24 horas trabalhando e mais as 6 horas né, era no celular. Então, assim, ele vivia 30 horas por dia para a empresa. Eu acho que isso é uma nova perspectiva. E como é que você acha que quais são os próximos passos dessa gestão de talentos humanos na área de saúde? Como é que está esse processo de desenvolvimento organizacional de pessoas na área de saúde hoje? Qual é a projeção disso para o futuro? A gente tem muitos desafios na saúde, até mesmo por uma dinâmica cultural de carga horária de trabalho, né? A gente está aí com um movimento de uma perspectiva que está aí rolando da PL, tentando dar um olhar, né, humanizado. A PLC é o projeto de lei, O projeto de lei voltado da da enfermagem. enfermagem que criou Isso. o piso dos enfermeiros. Isso, né? Aí você já vê essa vertente, mas por outro lado, tem outras questões sociais Mas que você precisam acha que ser. essa PL é positiva ou não? Veja, eu acho que vai depender muito, sabe? Vai depender Porque muito isso das é realidades. uma luta, é uma luta antiga. Tem duas lutas que Uhum. são antigas dos enfermeiros. A primeira luta é dos 30 horas.
né? Que Uhum. eles não conseguiram isso ainda, né? Da É. não conseguiram isso. Ainda está tramitando, né? Tem muita discussão, tem muito viés. Não dá para a gente definir assim ao certo como vai ser. O fato é que vai impactar muito, principalmente as empresas particulares, né? Vai ter um impacto bem significativo. Mas O impacto que você fala é financeiro. financeiro. Mas a gente ainda tem muito que crescer nesse desenvolvimento dentro da área da saúde, nesse olhar, porque existe uma carga horária, né? O viés financeiro já está sendo discutido em um âmbito federal, mas a gente tem aí a questão de uma carga horária, né? É um profissional que tem data de validade muito curta, né? Pelo desgaste físico e emocional que eles empregam em salvar vidas, né? Como agora, e é o desafio da gente que está na gestão, como agora a gente ter um olhar humanizado. Não é só bater parabéns, não é dar lembrancinha no dia do profissional. É como a gente ter condutas de reter esses talentos e também trazer para eles um senso de dignidade. A gente dá dignidade ao propósito deles de salvar vidas, que este é o nosso maior desafio de todos os E tempos. essa dignidade não passa também pela remuneração, Com certeza, né, com digna? certeza, né? A remuneração digna, você falou aí a questão da qualidade de vida, como a gente organiza essa qualidade de vida dentro de uma carga horária onde muitos profissionais eles precisam trabalhar em 2, 3 empregos para dar uma vida digna. Isso também é dignidade, Uhum. né? Mas tudo isso precisa de uma estrutura, precisa de uma base que está sendo discutida, né? Nessa base financeira aí está sendo discutida. Quando disseram, agora empregada doméstica tem que receber salário mínimo, carteira assinada, 13º, terço de férias. Eu acho que até acho não tem, mas enfim, ela teria todos os direitos trabalhistas que um trabalhador comum tem. E isso causou um rebuliço na sociedade. Como é que eu vou pagar? Que absurdo eu pagar um salário mínimo por uma empregada doméstica. Será que a gente não está chegando nesse mesmo patamar de discussão? Que é absurdo pagar. Que eu tenho ouvido pessoas falar no rádio. É um absurdo pagar um valor que os enfermeiros estão pedindo. Veja, você tocou em um aspecto que faz muito parte da gestão, que é a gestão da mudança, né? Tudo que é diferente causa um impacto, né? Tudo que é novo, ele assusta, porque não existe referência sobre isso. Veja, você falou muito bem, né? As empregadas domésticas, né? Teve todo esse processo, eu lembro desse processo, mas que repercutiu, tiveram algumas consequências positivas e negativas, né? Vamos dizer que no meio do caminho tiveram muitos percalços aí até se ajustar, mas se ajustamos, nós nos ajustamos, né? E hoje, quem pode contrata, quem não, tem a outra opção que é a diarista, você se organiza e tal, tudo, e vai e continua. Né? Não estou aqui para entrar no viés da taxa de desemprego nem nada disso. O meu foco aqui é discutir sobre a questão da Uhum. mudança, né? O impacto que tem a mudança. A mesma coisa vai ser com a questão da enfermagem, né? Porque não é só os enfermeiros, são os técnicos e os auxiliares também. Então, isso aí vai perpassar para uma. Todas essas discussões é em virtude desse momento do novo. Eita, acabamos de sair de uma pandemia, foram os heróis, levaram nas costas, né, junto com outros profissionais também, né, os fisioterapeutas hospitalares, o recepcionista e tantos outros. Se a gente for colocar, todos eles merecem, né? É inconteste a prerrogativa de merecimento, né? Mas é o novo. Vamos sair de um novo que foi um choque, e vamos partir agora para uma nova realidade em um país que está se recobrando aí economicamente de todos os percalços que a pandemia deixou, todas as feridas, né, vamos assim dizer. E o novo sempre assusta, né? O novo sempre assusta. O que eu falo quando a gente discute sobre isso é que todas essas tomadas de decisões, a gente não está para aqui para discutir merecimento. Merecimento é inconteste, mas que seja feita de uma forma coerente, consistente,
onde não haja prejuízos futuros, nem para organizações públicas, pensando nas menores, pensando nas maiores, tanto nas organizações públicas, né? A gente tem prefeituras, a gente tem o Estado, a gente tem um organismo federal, que cada uma vai se justamente comportar para e vai se sustentar, organizar de uma porque forma não adianta diferente. a gente fazer uma Né? Nós temos mudança sem haver sustentação, casas beneficentes, perene, né? A desde gente Eu me tem lembro os bem, núcleos eu me lembro hospitalares bem particular, de uma as discussão clínicas semelhante, pequenas guardadas que as fazem suas uso devidas desse tipo do proporções, profissional. né? Então a gente tem que pensar nessas nuances, né? E tentar responder de uma forma consistente para todo esse grupo. Mas eu sei que é difícil, é desafiador, mas a gestão da mudança, ela tá aí, né? Causa o choque, depois vem a negação, depois vem a frustração, e vem uma decepção, que isso é o processo normal, e aí depois vem a pessoa vai começando a experimentar e vai se ajustando, Até criando aprender como é que novo. faz. É. Vai ter que aprender. Faz parte todo do mundo- processo. Não, o homem, a humanidade, ela está viva por sua capacidade de adaptação. E isso é o que vai diferenciar os profissionais Sim. do futuro, né? Os profissionais, eles vão precisar de uma carga de adaptabilidade e de flexibilidade para viver esse novo. Tanto vai exigir muito da gente enquanto gestores dentro desse processo, porque está vindo uma geração aí totalmente diferente, uma geração que está centrada em si, e nós estamos vivendo nenhum processo, nenhum meio aí onde nós temos 4 gerações vivendo ao mesmo tempo, trabalhando ao mesmo tempo, dentro do ambiente de trabalho, né? Que são os baby boomers, as gerações X, Y, Z e os milênios. Né? A gente tá aí com todo mundo. Um menino de 17 anos como jovem aprendiz trabalhando com gente de 60. Né? Aí, ó, Miguel, 17 anos, que tá fazendo o nosso videomaker aqui, tá fazendo tudo. Tá vendo? Ele que faz tudo e sem ele que isso não roda. Justamente, ele tem qualidades, tem competências e ele tem a forma, né? A geração. Miguel, a gente vai usar você como exemplo aqui rapidinho, tá? A geração pensa de forma diferente, mais prática, menos burocrática, né? A gente já tem uma coisa mais sistematizada, né? Então, cada um a gente vai ter que se ajustar, se adequar para viver esse novo. Isabel, você gerencia talentos? Você já vem com toda uma carreira no setor de saúde, e é um setor muito desejado. A gente vê, nossa, a gente vê muita gente que quer ser enfermeiro, auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem, instrumentador cirúrgico. Então tem uma turma que. E quando a gente pergunta a essas pessoas por que elas escolheram isso, porque elas falam, eu gosto de cuidar, eu gosto de gente, eu gosto de salvar vidas, esse é o principal. Mas nós, assim como qualquer profissional, existem características básicas, mínimas, que se exigem para um profissional. Não estou falando da questão da técnica mais. Estou falando de questão de atitude. Questão de quais são as questões que vão além do que eu aprendi nas cadeiras escolares. Digamos que eu tenha me formado na melhor escola de enfermagem, na melhor escola de instrumentação cirúrgica, na melhor escola de medicina. O que me diferenciaria hoje, por exemplo, para ser selecionado por Isabel para trabalhar numa empresa como a Constat, por exemplo? Proatividade. Nos processos seletivos que a gente tem visto, tem currículos excelentes. Você olha assim, uau, que top, que currículo. Mas a gente, quando vai para aquela entrevista de fit cultural, né? A gente não percebe, até tem algumas, da match em algumas questões e tal, tudo com a empresa, com os valores da empresa, com a cultura da empresa, mas você não percebe uma proatividade de, primeiro, iniciar um processo novo de aprender e também de reconhecer. Tem uma pergunta que eu sempre uso nas minhas entrevistas, né? Quem faz a entrevista comigo, já vou dar um spoiler, perguntando assim: você já cometeu algum erro? Essa pergunta incomoda um pouco. Nem todo mundo responde. Não, não cometi. Pera, Como assim? Como assim? É a mesma coisa que dizer assim, não, eu não lembro. minto, nunca menti na vida. Não lembro. Aí você vai. Tá, você não lembra que você cometeu algum equívoco, né, alguma coisa. Porque você precisa se autoconhecer. Não, eu reconheço que eu tive isso, mas o problema, o foco não está no erro, mas sim
que você fez com o erro, Sim, né? E isso e é a todo erro, cultura da aprendizagem. e todo erro só consegue ser corrigido a partir do momento que você o reconhece. Se Justamente. você não reconhece o erro, você não tem como tomar iniciativa para poder corrigi-lo. E alguns deles, eles ocorrem porque você tomou a iniciativa, você arriscou. Você arriscou, você não ficou parado, não ficou na inércia, né? A pessoa foi lá, tentou arriscar e tipo, eita, errei. E agora? O que é que eu faço com isso? Então, uma vez eu me lembro que teve uma frase, na época ainda era, não sei, eu acho que teste de redação para algum concurso do Enem, enfim. Que a frase era bem assim: quem arrisca pode errar, quem não arrisca já errou. Na verdade não era risco, eles falam assim, quem decide pode errar, quem não decide já errou. Mas toda decisão, ela tem um nível de risco. E se você, e principalmente na área de saúde, que você precisa tomar decisões, são decisões capitais. Você tem que estar prestes a tomar uma decisão que você pode errar, e essa decisão pode Uhum, levar a óbito de alguém, uhum. ou de uma doença, Ou um ou um prejuízo, né, à prejuízo vida. à vida de alguém, né? Assim, e você tem que estar prestes a lidar com essa pressão todos os dias. É. Hoje a gente vê que também uma outra característica, além da produtividade, saber reconhecer, né, as suas dificuldades. Olha, eu sou boa nisso aqui. Isso aqui eu ainda preciso aperfeiçoar, né? Que você reconhecer, né, As suas as suas limitações. limitações é a questão da resiliência, né? Sim. A resiliência, a gente está vivendo numa sociedade muito frágil, né? Tá aí a palavra, né, do mundo que define do ambiente de trabalho a gente tem que entender sim. Mas o que é que você está fazendo para você mudar esse aspecto de fragilidade, né? A resiliência, ela só é construída quando você coloca, é colocada à prova, né? E aí você se equipa de todo o artefato de conhecimento que é disponibilizado dentro das É, instituições de saúde e você é colocado à prova. e as pessoas estão num momento, e eu nunca vi isso, né? De vitimismo no questão do seguinte, eu erro, mas a culpa é sua. É Veja porque bem, não foi bem assim. não é, sabe? Então, se não, porque você fez isso, eu acabei fazendo isso. Então, assim, se você não dissesse assim, não, poxa, eu poderia ter feito melhor. Não, eu poderia ter enfrentado, eu poderia ter. Ou então, eu poderia ter dito não. Sabe? Às vezes as pessoas, pelo fato, não, você mandou, eu fiz. Então, Não pensa, não tem um raciocínio crítico, né? Não né? analisa. Então as pessoas precisam entender que sim, você é responsável. Sim, você precisa assumir riscos. Sim, vai acontecer alguma coisa e você vai ser responsabilizado por isso. Mas aí você também tem que saber que cada passo que você dá vai definir o teu futuro. Senão você vai estar sempre dando um passo atrás e jogando a responsabilidade pro A outro. gente tem que, enquanto profissionais suscetíveis ao erro, porque a humanidade é frágil, a humanidade é A vulnerável. gente aprende, a E a gente gente aprende tem que por, a aprender, gente aprende por tentativa e erro. justamente, O erro faz parte a do gente está aprendizado. vivendo, a gente tem que ter um olhar diferente para essa cultura, né, que está sendo impregnada de que você não pode errar. Você é perfeito, você tem que ser desse jeito. Nós estamos vivendo uma cultura digital, né? Onde o digital ele é cartesiano. E aí eu estou vivendo dentro, ou você é bonito ou você é feio, dentro de dogmas e estereótipos, ou você é bom ou você é ruim. Não é bem assim. Existe uma construção, existe o processo. O ser humano ele não é linear. Então o profissional não vai ser linear. Às vezes ele vai estar em um momento onde ele está performando muito bem, em outro momento aquele profissional que está performando muito bem, ele vai cair. E Mas por quê? E por que isso por que aconteceu? isso aconteceu? E aí são os viés que você tem que investigar enquanto gestor, enquanto liderança, você tem que construir. E é exatamente isso, sabe? Eu acho que nós precisamos prestar atenção, porque às vezes você tem um profissional, ele tá há 25 anos na empresa,
sempre performou bem, sempre chegou na hora, sempre deu resultado, sempre, nunca faltou. E de repente ele começa a faltar, ele começa a chegar atrasado, ele começa a não fazer direito. Qual é o remédio para essa pessoa? Demitir? Então a gente vai jogar 25 anos de carreira dessa pessoa fora por causa Bunny, né? disso? Estamos vivendo A nesse gente precisa mundo pesquisar o VUCA, que Bunny, um aconteceu. Se misto ele aí, sempre e a foi gente bom, vê uma porque ele cultura não está muito sendo frágil, bom onde as agora. pessoas são A gente muito tem que ver se a frágeis pessoa não está com e elas problema se de colocam saúde nessa na família, posição se não está como com se problema social você na tivesse família. que Se ele não entender. está E a gente vê perigoso, isso porque dentro. você falou isso no início, eu achei isso fantástico, até depois eu ia puxar, a gente já precisa sentar para falar sobre isso, muitas coisas ainda, mas sabe, esse negócio de a pessoa dizer que eu separo a família do trabalho, isso não existe. Se todo o seu problema de trabalho você vai levar para casa, e o seu problema de casa você vai levar para o trabalho. O problema é como você, o desafio é como você administra essas situações. Esse é um grande desafio. É o desafio. Esse é o desafio de $1 milhão, É. porque ninguém achou esse desafio ainda. Cada um vai criando sua forma de despressurizar. Ou vai para academia, ou vai para terapia, ou vai para o barzinho. E cada um encontra a sua, tem que encontrar a sua forma. Vamos pegar num ponto mais extremo. É exatamente por isso que você tem direito a 3 dias de luto. Você tem direito a ir para casa quando você perde um ente muito próximo, porque você não vai produzir. E muito pouco, viu? Porque eu também acho. Em 3 dias nem organizar a mente, quanto mais as coisas. Exatamente. Por exemplo, se você tivesse se fosse muito separadinho, não morreu, o problema é seu, ok, amanhã venha trabalhar, mas não é. Nós temos problemas em casa. E esses problemas em casa vão refletir incontestavelmente. Vão refletir no seu trabalho. E se você brigar com o seu chefe, incontestavelmente você vai chegar em casa com problemas. Você não consegue. Você é uma pessoa só, você tem uma mente só, e essa separação, e é mesmo essa administração desse processo é extremamente desgastante e te toma muito energia. Então, é por isso que nós precisamos ter pessoas como você que ajudam as pessoas a encontrar seus caminhos. Isabel, obrigado. A gente poderia conversar aqui a noite toda. Verdade. É um papo extremamente agradável. Eu ainda aprendi muito com você hoje. E eu queria que você deixasse uma mensagem, né? As pessoas que querem seguir no caminho ou da administração, ou da psicologia, ou mesmo da área da saúde, que você tanto orienta e educa. Que mensagem você deixaria para essas pessoas? Descubra o seu propósito. Se você não souber quem é você, onde você está e aonde você quer chegar, seja em qual for a área, você vai ser infeliz. E uma pessoa infeliz não dá resultado. Uma pessoa infeliz, ela não se move. Ela só passa. Né? Então, saiba quem você é, onde você está e aonde você quer chegar. Tenha claro o seu propósito, o seu destino, qual é a sua missão de vida, o porquê você está aqui. Né? Quando você vai procurar uma área de trabalho, quando você está numa área de trabalho e você quer fazer um movimento de carreira, você tem que saber o porquê. A gente não planeja a nossa rotina diária, planeja a sua carreira, planeja a sua vida. Então, independente de se você é da área da saúde, se você quer seguir a área de psicologia, RH ou gestão, saiba por que você vai fazer. Você está fazendo porque você quer um aumento salarial XYZ, o que te move é salário, ok, e as outras coisas. Né? Então, veja que tudo vai trazer uma carga. Cada escolha, ela traz um ônus e um bônus. E você precisa estar preparado para isso. Então, se prepare para o ônus e bônus da trajetória da vida que você escolher. Isabel, muito obrigado. Adorei conversar com você. Obrigada, Sérgio, pelo convite. Também adorei estar aqui com o pessoal da Hunter. Gostei mesmo. E obrigado a você que esteve com a gente até agora, batendo um papo aqui com a Isabel nesse Café Executivo. Obrigado a Hunter Executives, obrigado a Café Illy e obrigado a Bebidas e Água Mineral Imperial por serem parceiros desse nosso movimento. Fiquem sempre conosco, até o próximo Café Executivo e fiquem agora com a nossa frase da semana. Thank you.